Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o curso Fortalecimento. Eu sou o Mestre Camilo e esse é o meu canal do YouTube. Você que está aí nos acompanhando, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, deixando ali o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e possa indicar a mais pessoas, a fim de que elas recebam esse conteúdo e sejam elas abençoadas no poder de Deus. E hoje nós vamos à lição de número 2. A lição de número 2, que tem o tema Vencendo o Inimigo, com base lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 14. Deus já te deu todas as ferramentas para você vencer o inimigo. Quando eu falo inimigo, eu não estou me referindo a uma pessoa em si, um homem, uma mulher, mas inimigos espirituais que tentam trabalhar contra o nosso crescimento, contra as nossas conquistas. Então vamos lá, vencendo o inimigo. 1 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 14. Está escrito assim: Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha e fugiram de diante dele. Os sírios e os amonitas, eles se uniram a fim de aniquilar o povo do Senhor. Mas mesmo assim, uma simples decisão foi suficientemente para levá-los à derrota. Então veja que às vezes o inimigo se une contra nós. Mas uma decisão pode fazer com que o inimigo fuja e caia por terra. Como aqueles servos do Altíssimo fizeram. Eles aprenderam que fugir do adversário colocaria cada vez mais o inimigo em domínio sobre a vida deles. Às vezes, nós estamos achando ou pensando que fugir do problema vai resolvê-lo, quando na verdade só faz com que o inimigo tome cada vez mais espaço para agir e para operar na nossa vida. Bastou Joabe, o comandante do exército de Israel, e o povo que com ele estava, se chegarem diante dos sírios, para que eles fugissem de diante de Joabe, de todo o povo que com ele estava. É preciso, nas nossas batalhas, não fugir, mas enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades, confiando não somente no braço da carne, mas confiando em Deus, confiando que Deus nos dará a vitória diante das batalhas. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a Bíblia diz assim, a tua força será pequena. Nunca se mostre frouxo no dia da sua angústia. No dia que você tiver que enfrentar o problema, a adversidade, o dia mau, porque o dia mau surge para mim, para você, para todos nós. Só que nós não podemos fugir desse dia. Temos que enfrentá-lo confiando em Deus, nos posicionar e dizer, eu sou de Deus, e porque eu sou de Deus, eu não permito, eu não aceito que o inimigo avance na minha vida, mas sim que ele retroceda. Foi assim que aconteceu com os inimigos de Joabe, as outras nações que haviam ali se unido para tentar destruir
o povo de Deus. Então, enfrente seus adversários. Os dias de Israel, aos olhos naturais, estavam contados. Afinal, as outras nações, elas se uniram em oposição ao reino de Davi. E veja o que aconteceu. Eles armaram 32 mil carros de guerra e milhares de soldados. Contudo, a atitude de Joabe fez mudar por completo aquela situação. Pois em vez de fugir do inimigo, ele enfrentou o inimigo no nome do Senhor, Deus dos exércitos. E a consequência nós já sabemos. Ele obteve a ajuda divina e foi vitorioso. Olha o que diz o salmista no Salmo de capítulo 18, versículo 37 a seguir. O Salmo capítulo 18, versículo de número 37, está escrito exatamente assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés. E ele termina dizendo: pois me cingisse de força para a peleja, fizesse abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Acredite, Deus é que cinge você de força para você vencer os seus inimigos. Davi, quando o gigante Golias se levantou contra ele, ele disse: você vem contra mim com escudo, com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora é muito importante, quando damos ouvidos à palavra de Deus, a fé vem ao nosso coração. Já o oposto da fé, que é o medo, ele surge quando damos lugar às ameaças de Satanás. Portanto, diante de qualquer dificuldade que você está enfrentando, você tem que refletir sobre o que há em seu coração. Se você permitir que ele seja preenchido pelo medo, você será controlado pelo inimigo. Agora, se você permitir que a palavra de Deus entre e faça morada no seu coração, você será tomado por fé e você irá em nome do Senhor e vencerá todo o ataque do inimigo. Olha outra passagem bíblica importante. Salmo capítulo 56, versículo de número 9. No Salmo 56, versículo de número 9, o salmista diz assim: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque o Senhor está comigo. Oh, que palavra maravilhosa que Davi disse. Ele confiava tanto no Senhor Deus, que ele disse: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. É esta fé que tem que estar dentro do nosso coração. A fé de que quando nós clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos milagres, ao Deus do impossível, os nossos inimigos vão retroceder com toda certeza. É nesta fé que nós temos que permanecer, confiando sempre em Deus. Então, creia que o Senhor lhe dará a vitória. Independentemente das provações que nos assolam, a fé nos leva a crer no Senhor e avançar contra os nossos adversários, e garantindo a vitória em qualquer ocasião.
Ainda que o seu inimigo, Satanás, diga que a nossa vida chegou ao fim, se confiarmos no Altíssimo, não iremos perder a batalha. Muito pelo contrário, Deus irá nos abençoar. É muito importante que, para vencer, nós estejamos cada dia nos sujeitando a Deus. Se você estiver se sujeitando a Deus, debaixo dos princípios de Deus, pode ter certeza que o inimigo não resistirá. A palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, estando sujeito a Deus, você terá condições e força de resistir aos seus inimigos e eles fugirão de você e você vencerá os seus inimigos. Correto? Então creia nessa palavra de hoje. Vença os seus inimigos. Não recue. Confie em Deus. Joabe mudou toda a atmosfera quando ele enfrentou os seus inimigos. Os sírios retrocederam porque ele avançou com Deus. Quem avança com Deus pode ter certeza que os inimigos retrocedem diante dele. Tá certo? Então essa é a segunda lição. Vença o inimigo. Olha, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e logo mais eu estarei de volta com a lição de número 3 do curso Fortalecimento. Deus abençoe você e toda a sua família.